Bom, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva a todos nós, nos acolha, que nos sintamos aí na presença de um infinito amor, dessa abundante misericórdia com que o mestre envolve a terra inteira, para que os nossos corações saiam daqui um pouco mais nutridos, mais fortalecidos para os testemunhos que a vida nos propõe lá fora, na construção desse amanhã que todos nós ansiamos. E o tema que nos foi proposto, o compromisso do jovem com a vivência evangélica, não poderia iniciar a reflexão, a trajetória que percorreremos aí no sentido de compreender essa proposta, senão pelo Evangelho do Mestre. Por o que representa aí essa vivência evangélica e qual é a sua importância nos tempos que vivemos agora, como também como um todo para a humanidade. Em verdade, quando Jesus veio anunciando o reino de Deus, falando-nos de amor, de fraternidade, muitos, nutrindo ainda aquela expectativa messiânica mais comum, de que com a vinda do Messias já se inauguraria esse novo mundo, Olam Rabá, em hebraico, muitos esperavam que, num piscar de olhos, ou naqueles poucos anos de sua tarefa, Jesus houvesse ou haveria de construir definitivamente na terra, no mundo de então, aquele mundo de fraternidade, onde a justiça imperasse, a bondade, onde todos os povos pudessem, enfim, viver como irmãos. Aguardavam um processo como que mágico, rápido, num simples piscar de olhos ou estalar de dedos, fosse o Mestre converter a humanidade ou o mundo já naquele reino de paz, naquele reino de amor. Mas é verdade, é preciso compreender, e isso só o tempo foi ajudando até mesmo aos discípulos a entender, depois a posteridade cristã, e hoje, com a mensagem espírita que nos esclarece o entendimento acerca do Evangelho, é preciso compreender que, na verdade, Jesus, como semente, veio inaugurar um novo tempo. Era Ele a primeira semente mais, digamos assim, poderosa desse novo tempo, dessa nova era. Vinha o Mestre estabelecer as fundações desse reino, mas contava Ele com o nosso proceder, com a nossa transformação ao longo dos séculos, a fim de que um dia nós todos, enquanto humanidade, pudéssemos enfim trazer para o mundo como um todo essa realidade do seu reino de amor, do reino de fraternidade do qual ele tanto falou. Então, para além daquela expectativa de uma mudança muito rápida, uma mudança que por isso mesmo não exige talvez de nós tanto esforço assim, já que centralizada apenas no Cristo e na sua ação, Jesus, na verdade, com o Evangelho, vem propor-nos um outro caminho. Não era Ele aquele que, por meio da força, por meio da imposição ou da coerção, fosse, enfim, transformar o mundo de um salto. Vinha Jesus apresentar um convite, vinha Ele lançar uma semente, e estava reservada ao tempo, bem como ao trabalho de cada um de nós, o desenvolvimento desse processo, com a germinação, o florescimento e a frutificação dessa árvore, a árvore do Evangelho, primeiramente em nosso coração, depois no mundo como um todo. Jesus, portanto, inaugura um processo, preparando a construção desse futuro, dessa humanidade do porvir. Deixa Ele para nós o referencial daquilo que serão os valores do amanhã. Deixa Ele para nós, com a sua própria vida e exemplificação, o padrão, o arquétipo, o paradigma do ser humano efetivamente de posse ou de seus potenciais totalmente desenvolvidos e expressos para a vida. Por isso, Emmanuel vai nos dizer, no capítulo 127 do livro Fonte Viva, somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos nós a humanidade real. O Cristo era o primogênito desses novos tempos, dessa humanidade do amanhã.
Ideia que Paulo soube muito bem compreender em suas cartas, dizendo-nos que ele é o primeiro desses, mas que todos nós, a partir dele, ou do referencial, do exemplo que nos legou, como também das lições no seu evangelho de amor, haveríamos de nos moldar no transcurso dos milênios também a esse modelo, também a esse padrão de vivência ou de conduta. É o seu evangelho, portanto, o código moral do amanhã. É a vivência evangélica, o padrão de vivência ou de vida das sociedades do amanhã. É isso que Jesus, nas suas lições, de maneira muito sintética, mas ao mesmo tempo tão profundas, vinha deixar como legado principal à humanidade, abrindo esses novos horizontes que, dali por diante, competiria a cada um de nós individualmente e a todos nós coletivamente nos esforçar por alcançar. Na verdade, era essa mesmo a ideia de Paulo com relação ao Evangelho. Seguir ao Cristo, dirá ele em uma de suas cartas: quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, a grande finalidade maior do Evangelho é moldar esse novo ser humano, uma nova criatura, não mais aquela criatura centrada muito em si mesma, que se toma por centro do universo, mas sim aquela criatura, como proposto no Gênesis, aquela criatura que se faz reflexo do Pai Criador, expressando para o mundo e para a vida todas as suas potencialidades divinas. O primeiro Adão, dirá Paulo na sua carta, trabalhando um arquétipo, símbolo, é o símbolo desse ser humano ainda muito centrado em si, que volta as costas para Deus, para as leis divinas, e se faz assim o Senhor do universo e da vida, criando um Deus à sua imagem e semelhança, ao qual possa adorar. O segundo Adão, que é outra definição que Paulo vai ter para o Cristo, é aquele que coloca as coisas novamente em seu devido lugar. Deus, com suas leis perfeitas e amorosas, retorna ao centro, e a criatura busca agora gravitar ao redor desse Criador e das suas leis, refletindo, portanto, para a vida, como num espelho, com a alma purificada, toda a luz do Criador. Por isso, novamente, Paulo, no livro dos Espíritos, na questão 1009, vai dizer que o fim da humanidade é gravitar para a unidade divina. Isto é, entender com Cristo qual é tudo aquilo que temos a realizar em nós e, por conseguinte, no mundo. Por isso, a importância de falarmos do Evangelho como esse mais alto instituto de educação divina que a terra já viu, que a terra jamais verá. Sendo o mestre o responsável por todo esse processo pedagógico ao longo dos milênios, quando veio ele próprio deixar-nos o seu legado, trouxe-nos o mais alto padrão de transformação da criatura humana. Padrão esse que será o padrão da humanidade do porvir. Portanto, a vivência evangélica, não no sentido do rótulo, não no sentido dos aspectos exteriores, mas o cerne da mensagem de Jesus, esse será o padrão, essa será a vivência da humanidade do futuro. E é justamente isso que nós precisamos resgatar. É para onde todos nós convergimos, para uma sociedade em que possam reinar não mais o individualismo, o hedonismo, o egoísmo, mas enfim, a fraternidade, a amorosidade, a paz. Caminhamos todos nós em direção a esse amanhã, mas é preciso olhar agora para o papel que nos cabe nessa construção, a começar por nós. O Evangelho, resgatado pelo Espiritismo, traça-nos os horizontes desse amanhã, mas também nos dá as ferramentas para começarmos definitivamente a construí-lo. Porque aprendemos também com o Espiritismo que chegamos em um outro momento importante, diríamos capital da humanidade.
Se a vinda do Cristo marcou ou representou esse marco primeiro, talvez, o lançamento dos fundamentos dessa humanidade do amanhã, porque agora temos o referencial, temos o modelo, chegamos agora a um momento em que somos convidados a dar, de fato, um passo além. Após o advento do Consolador, que para nós resgatou a mensagem do Mestre, a explicou, a tornou acessível, portanto, nos incentivou, nos estimulou ainda mais a vivê-la, a levá-la adiante. Chegamos agora a um momento em que a humanidade, de um modo geral, é convidada a subir um degrau na imensa espiral ascensional em direção a Deus. Chegamos no momento de transição. É o que aprendemos ao longo da obra do codificador, como também em toda a obra subsidiária. Kardec vai nos falar muito sobre isso no capítulo 18 do livro A Gênese. A transição planetária, momento marcante em que os espíritos que agora aportam no mundo vêm já com essa consciência ampliada do trabalho que nos compete. Trazer essa vivência evangélica, tanto quanto possível, à nossa vida e ao mundo. Esse será o trabalho fundamental da nova geração, dirá Kardec. Terá ela por objetivo maior, por meta maior, fundar na Terra, dirá ele nesse capítulo, a era do progresso moral, que é, no fundo, o propósito primordial do Evangelho. Educar o ser em sua integridade, não simplesmente informar, intelectualizar. A obra do Evangelho é obra de educação, mas em seu sentido lato, em seu sentido abrangente, como o próprio Kardec haverá de definir. Educar é moldar o caráter, tendo por molde de referência o Cristo, que é o caráter humano no seu mais alto grau de desenvolvimento. Isso será educar. Chegamos a um limite de progresso intelectual, que não tem sido capaz, embora todos os avanços, confortos que nos tem propiciado, não tem sido capaz de solucionar as questões magnas da humanidade. Porque apesar de todos esses milênios de desenvolvimento e evolução, no fundo ainda nos vemos às voltas com os mesmos problemas de então. Egoísmo, individualismo que alimentam guerras, desigualdades, separatividade, agressão, enfim. É chegado o momento de dar um salto além e equilibrar, aproximar desse progresso já grande em sentido intelectual, o progresso moral, resgatando, portanto, o nosso compromisso pessoal e coletivo com a obra educativa do Evangelho. Eu me recordo de um capítulo, mais uma vez, de Emmanuel, que está no livro Emmanuel, seu primeiro livro psicografado, capítulo 35, chamado Educação Evangélica, em que Emmanuel vai dizer assim: todas as reformas sociais, nesses vossos tempos de indecisão espiritual, têm se operar sobre as bases do Evangelho. Como alguém poderá objetar? E nós responderemos: pela educação. Porque é a obra do Evangelho, essencialmente, uma obra de educação. Adentrando o íntimo da criatura e reharmonizando, estabelecendo o equilíbrio entre o intelecto, a inteligência que brilha e, agora também, o coração, que orienta esse brilho da inteligência, ou que orienta a aplicação da inteligência no sentido do bem comum e da construção coletiva. Portanto, é o momento em que chegamos, todos nós, sobretudo nós espíritas informados com relação a todo esse processo, o momento de, resgatando o cerne, a profundidade da mensagem de Jesus, buscarmos ou nos esforçarmos por trazê-la à nossa vida através do processo fundamental de autoeducação, que vai aos poucos lançando na corrente da sociedade esses novos paradigmas, esses novos horizontes. O grande objetivo, ou a grande tarefa que compete a essa nova geração construtora do amanhã será justamente fecundar a sociedade de agora com esses novos parâmetros ou com esses novos valores,
claro, fluindo através de suas próprias vidas. Essa é a grande finalidade, ou este é o grande desafio do qual nós estamos, todos nós, incumbidos. Vencer as resistências que ainda existem entre o paradigma que começa a ruir e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para construir esse novo paradigma. Porque certas ou muitas resistências naturalmente ainda existirão. Desses velhos valores, o consumismo, o hedonismo, o individualismo, o egoísmo, que insistem em perseverar. Mas é preciso que, conscientes desse trabalho de autoeducação, consigamos nos sobrepor a essas resistências pacificamente e semear, lançar nos horizontes do mundo, do pensamento humano, essas novas perspectivas. Esse será o papel de todos os espíritos mais conscientes, minimamente conscientes, que nesses tempos venham a reencarnar na Terra. Porque todos os que reencarnaram ao longo de todos os séculos ou em todos os tempos, sempre voltam à matéria com perspectivas de mudança. As novas gerações que vêm sempre chegam como um sopro de renovação. Mas especialmente nessa geração, desses séculos que estão por vir, nós somos convidados a investir ainda mais nessas grandes mudanças. E é nesse sentido que chegamos a pensar um pouco também no papel da juventude nesses tempos de transição. Tendo sempre por pano de fundo, tendo sempre muito fixado ou muito bem divisado esse compromisso com a vivência evangélica, que é o padrão de vivência do amanhã. É preciso que pensemos, cada um de nós que aqui estamos, o quanto de fato já estamos comprometidos com essa mudança, o quanto de fato estamos dispostos, mais do que ser apenas aqueles que repetem tudo o que tem sido feito, aqueles que estão dispostos a fazer diferente e justamente a construir esse novo amanhã. Porque são os que ousam fazer diferente, os que conseguem se sobrepor ao seu tempo, olhar um pouco mais à frente, são esses os obreiros realmente do amanhã. São essas as características que Kardec vai trazer com relação à nova geração. Que muito mais do que algo relacionado ao corpo, à idade do corpo em si, esta nova geração estará, na verdade, associada a uma nova geração de seres humanos, pautados ou se conduzindo em seus caminhos e em suas vidas por novos valores. Aqueles que, mesmo em meio ao mundo com tantas influências e arrastamentos, conseguem trazer ainda bem vivo em si esse compromisso que trazem de onde vieram, da espiritualidade, para fecundar a humanidade com esse sopro renovador, com esse sopro do amanhã. Então é isso o que o Espiritismo, esclarecendo-nos a mensagem do Mestre, vai nos convidar a relembrar. Porque todos os que aqui estamos, todos os que nos acompanham, no fundo, lá no fundo de nossa alma, saberemos. Quando aqui viemos, sabíamos, tínhamos muito a mudar, primeiramente em nós, e tínhamos também esse compromisso com a mudança do mundo. O Espiritismo, abrindo esses horizontes para nós, nos conectando com a nossa realidade espiritual, vem a soprar essas brasas, que muitas vezes aqui no mundo, envoltos pela matéria e muitas vezes pelas ilusões, acabamos deixando apagar. O Espiritismo, como sopro de vida, como sopro da espiritualidade superior, vem abrasar novamente os nossos corações, o nosso ideal, reacendendo a chama desse compromisso da vivência com Jesus, para realmente renovar a nós mesmos e aos panoramas do mundo. Porque tenhamos a certeza, todos os que aqui estamos, há alguns anos atrás, estávamos do lado de lá, a planejar o nosso retorno, a prometer renovação, a nos comprometer com o trabalho, a dedicação ao bem, à fraternidade, à nossa própria renovação.
Mais do que os gozos e as atrações ilusórias, do ponto de vista espiritual, estávamos nós em busca, não das mundanas glórias, mas da glória definitiva, a maior conquista da criatura, a glória da consciência a serviço do bem, a serviço da iluminação de si e do mundo. Todos os que lá estávamos, nesse momento de transição, tínhamos consciência do que viríamos aqui fazer, nos seus aspectos principais. Tínhamos consciência da importância da ação cristã, da ação pautada no Evangelho, nestes momentos do mundo. Acontece que muitas vezes, ao retornarmos para aqui, ao aportarmos no mundo, acabamos por nos esquecer. E é justamente isso que precisamos resgatar. Esse modo diferente de ver a vida e a sua finalidade, a experiência transitória aqui na matéria. Me recordo na questão 266 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ou fala, conversa com os espíritos acerca da escolha das provas, e em determinado momento ele diz assim: mas se o espírito participa da escolha das suas provas, ele vai escolher só as coisas mais fáceis, então só uma vida mais suave? E os espíritos respondem simplesmente assim: fora da matéria cessa toda ilusão. E é bem diferente a nossa maneira de ver. É bem diferente a nossa maneira de ver. Kardec vem então complementando com o seu comentário a questão e diz: quando lá estamos, enxergamos melhor o horizonte. É possível para cada um de nós entrever esse futuro grandioso que nos espera. Compreendemos melhor a necessidade e a importância das provas, dos trabalhos, dos desafios, de uma vida entregue realmente à transformação. Para nós, do lado de lá, os gozos, mesmo os gozos da juventude, que muitas vezes acabam descambando para o desequilíbrio, são enxergados de uma perspectiva diferente, porque encontramos tantas outras alegrias da alma tão mais profundas, tão mais perenes, alegrias que nascem justamente do coração tranquilo e edificado no bem, da consciência voltada para o dever, que conseguimos melhor entender a oportunidade que vamos ter com uma nova encarnação. Então planejamos, nos propomos a trabalhar e não venhamos a acreditar que estarmos hoje com o conhecimento espírita é algo em vão, é simplesmente um fruto do acaso. Na verdade, vem o Espiritismo assoprar em nossos corações esses ecos do planejamento. Vem ele assoprar essas brasas muitas vezes adormecidas, despertando-nos para a nossa tarefa, para essa construção com a qual nos comprometemos com Jesus. Esse é essencialmente o trabalho da nova geração na perspectiva espírita. Não tanto uma questão de idade, mas sobretudo de identidade espiritual. Com o que nos identificamos, já com esses valores do amanhã ou ainda com esses valores que estão por ruir. É esse compromisso que o Espiritismo vem a reacender em nós de estarmos no mundo com a consciência que daqui não somos, apenas de passagem estamos. E que ao longo de todo esse processo, em todas as fases dele, desde que começamos a tomar a consciência sobre nós mesmos e a assumirmos de maneira autônoma na condução da vida, nos compete ao longo de toda essa trajetória aproveitar cada instante, cada tempo, cada momento para semear. Para semear não só com o que falamos, não só com o que escrevemos, mas especialmente com o que vivemos na conduta diária, na convivência diária com os nossos irmãos. Vem relembrar aquele compromisso legítimo, essencial de todo cristão com Jesus, de ser o sal da terra, aquele que dá à vida no mundo um novo sabor, porque vive já uma vida diferente, já consegue trazer para a sua vida de hoje um vislumbre dessa vivência do amanhã, conquistando e despertando corações e consciências
para o valor e o infinito tesouro do amor, do bem, da fraternidade. Esse é essencialmente o compromisso cristão, o compromisso espírita, que se aplica também ao jovem no corpo. Despertá-lo para essa consciência da importância e do valor da nova oportunidade, dessa nova experiência que o Senhor da vida lhe concedeu. Não esperar mais tarde só para assumirmos esse compromisso com a construção do amanhã. Aproveitarmos sim as alegrias sãs, nobres que a juventude proporciona, mas com a consciência do tempo bem aplicado, do tempo que deve ser bem aplicado, desde já, para que possamos ao máximo aproveitar a oportunidade que nos foi conferida pela misericórdia divina de nos renovar, renovando ao entorno também. É, portanto, a mensagem espírita conectando-nos com o Evangelho, esclarecendo-o para nós e, mais do que isso, incentivando-nos a esse contato mais profundo com nós mesmos, com a nossa realidade espiritual, como também com esse planejamento anterior, colocarmos isso agora em ação, em trabalho, em dedicação, na transformação e na construção desse mundo do amanhã, nesse processo renovador. Todo ser que aporta agora ao mundo vem com essas orientações, bem gravadas lá no fundo do seu coração. É preciso relembrar aos corações essa tarefa. É justamente isso que Emmanuel vai fazer numa mensagem muito interessante no livro Religião dos Espíritos, capítulo 54, intitulada Jovens. Emmanuel vai dizer assim que o jovem, ou todo menino, todo moço, é um projeto da sabedoria divina para o serviço à humanidade. Todo aquele que agora aporta, especialmente nessa época de transição, vem com o compromisso de ser, em algum nível, parte dessa nova geração, que não é apenas uma questão de corpo, vale frisar mais uma vez, mas sobretudo de alma. Das almas que vivem de maneira diferente enquanto encarnadas. Todos esses, diz Emmanuel nessa mensagem, trazem da espiritualidade um mapa orientador. Mapa orientador das suas ações, do seu esforço nessa construção de si mesmo e do amanhã. Mapa que se traduz nos seus sentimentos, que transparece nos seus sentimentos, na forma do entusiasmo e dos sonhos juvenis, mas que acaba muitas vezes encontrando aqui no mundo as influências exteriores que querem abafar ou apagar esse roteiro. E é aí, sobretudo, que cada um de nós precisamos atuar, os jovens, como os pais, os orientadores, a fim de que possam realmente acessar esse mapa que lá no mais fundo de sua alma tem, todos eles, cada um sente, intimamente intui a tarefa a que veio, os pontos capitais a trabalhar, a obra, o tijolinho que tem a dar para a grande obra da construção desse amanhã, gerada ou gestada e governada, orientada por Jesus. É esse mapa, esse compromisso, essa intuição, essa inspiração que não podemos deixar se apagar. Daí a importância de investir, não só na explicação, na divulgação desse Evangelho do Mestre, como também dessa doutrina bendita que nos ajuda a acessar toda essa dimensão de trabalho que temos, cada um de nós, a realizar. É preciso começar pelas bases, pela base de nós mesmos, pela base da sociedade, as novas gerações que agora aportam, se quisermos realmente efetuar uma obra duradoura no amanhã. É preciso frisar, realçar como nunca, esse compromisso com a vivência evangélica como caminho essencial para a definição dessa nova sociedade. Vivência evangélica, mais uma vez reitero, nos seus aspectos fundamentais, nos valores essenciais: amor,
fraternidade, perdão, muito mais ou para muito além de quaisquer rótulos em específico. É este o compromisso que deveremos ter enquanto jovens ou enquanto orientadores da juventude. Bem orientar a ação da juventude no corpo, para que ela possa realmente ser um exercício da juventude da alma, a juventude que realmente renova o espírito coletivo da humanidade. O sopro renovador do espírito, para além simplesmente da juventude do corpo que passa breve. Como dirá, ou na feliz comparação que Jesus vai fazer, no capítulo 9 do livro Boa Nova, a existência humana é como uma árvore, uma grande árvore. A infância são as ramagens, a juventude as flores perfumosas, mas a experiência é o fruto. A ramagem ou a infância é a esperança, a juventude ou as flores as promessas, mas a experiência é a realização. É preciso, portanto, frisar que se a nossa juventude do corpo não se transformar na juventude da alma, que busca a eterna e a constante renovação e transformação de si mesma, logo passará como a flor que murcha. É preciso fazer com que essas flores das promessas, dos entusiasmos e sonhos dos que chegam agora se convertam de fato em frutos que possam não só os alimentar, como alimentar também o mundo com um novo alimento, mais sutil, de novos valores, de novos ideais, de novas metas. É preciso, a partir da mensagem consoladora do Espiritismo, manter bem aceso esse compromisso com os valores e os ideais maiores da nossa alma. É preciso que mantenhamos-nos naquela definição de André Luiz, conectados com o superconsciente, com o teto da nossa casa mental, onde ali vibram e vivem os mais nobres ideais e as metas superiores. Talvez por isso tenha dito Jesus, no sermão profético que fala-nos justamente das realidades desse momento que agora vivemos, dos momentos de transição. Jesus dirá em determinado momento: e então os que estiverem no telhado não desçam. Em outras palavras, não percamos a conexão com os ideais superiores que nos trouxeram aqui e que compete-nos materializar ou concretizar agora na vida, na forma dessa vivência evangélica. Por isso recorro a um texto de Leon Denis, numa pequena obra lançada pelo CELD, Um Olhar sobre o Tempo Presente, capítulo 3, A Juventude Idealista e o Progresso. Texto fantástico, capítulo fantástico que logo me fascinou. E ele vem então dizendo da importância da juventude nesses tempos de renovação. E vai dizer: assim como um edifício que rui precisa de uma base nova a fim de que outro possa ser construído, assim também é a sociedade. Esse antigo edifício social está a ruir. E aí a confusão que vemos no mundo. Aqueles antigos valores não mais satisfazem. Mas é preciso trabalhar, portanto, a base desse edifício ou dessa sociedade do amanhã. Comecemos, portanto, dirá ele, pela base, pela infância, pela juventude. Mas, dirá ele, existem dois tipos de juventude. Uma é a frívola, aquela ainda insensata, que toma o tempo da juventude apenas para gozar. Aquela que ainda não despertou para a realidade imortal do espírito e se fixa na transitoriedade do corpo, que brevemente haverá de passar, a juventude, o vigor. Mas, dirá ele, há outro tipo de juventude, essa sim, aquela que estará mais comprometida com regenerar, construir esse mundo do amanhã. Vai ele dizer: a outra juventude, cuja máxima é precisamente contrária à daquela, a máxima do gozar. Porque estes jovens, ou essa juventude que vai ele definir como a juventude idealista, trará consigo a poesia e o frescor das primeiras horas de suas existências, até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. A juventude, a nova geração construtora desse amanhã, é aquela que souber conservar
em todos os tempos da sua experiência transitória, a poesia e o frescor, esse sopro renovador que traz do mundo espiritual. São eles que, tendo conservado os grandes entusiasmos, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva e radiosa do ideal, salvarão o futuro. Foram feitos para as grandes devoções e estão preparados para nobres e gloriosos sacrifícios. Enquanto a primeira, a que vive apenas a juventude do corpo, terá por meta, terá por divisa: ceda-me a sua juventude, já que não a sabe aproveitar. A outra terá por divisa e dirá, quando chamado ao trabalho: eis-nos aqui. Como diziam lá os primeiros cristãos, Jesus convidando ao trabalho, a resposta padrão: eis-me aqui, Senhor, diga-me o que queres que faça. A juventude é muito bela, mas esta aqui possui grandeza que constitui uma beleza suplementar. O título que ela merece é o título de juventude idealista, a que, conectando-se com esses ares novos que puderam respirar lá no mundo espiritual, o conseguem injetar agora no mundo, trazendo um fôlego novo à sociedade. Conectada que está com esses horizontes da manhã, aquela que se dispõe a trazer para o presente um pouquinho, um vislumbre desse amanhã, na sua disposição, no seu esforço por vivenciar em sentido profundo, integral, tanto quanto lhe seja possível, a mensagem redentora e transformadora do Evangelho de Jesus. São esses os que formam a nova geração. Como disse aqui Denis, não há nada apenas relacionado com o corpo, mas aqueles que em suas almas souberem conservar a poesia, o frescor, o sopro renovador que transforma o mundo. Que Jesus, portanto, nos inspire a todos e que nos ajude a fazer parte dessa juventude idealista, dessa juventude otimista, dessa juventude que ativa, conquista a si mesma e também a renovação para o mundo. Que Jesus nos inspire a todos, muita luz e muita paz.